Bom, essa foi a atividade que eu passei para vocês. Essa atividade, ela que eu pedi para vocês fazer, eu vou repetir ela. Vocês ainda vão fazer, eu vou passar ela para entregar, só que como vai ter que entregar por dia agora, por exemplo, eu passo hoje, você vai ter a terceira aula para fazer e tem que me entregar até amanhã, no período da manhã, então eu vou passando menos quantidade para que vocês possam ir absolvendo. Agora, o que é importante é que vocês levem a sério para não perder ponto, não deixar de assistir, né, de resolver as questões com bastante responsabilidade, não fazer de qualquer jeito para vocês poder aproveitar os pontos, né, que na de trabalho e prova, vocês aproveitar os pontos que a gente está dando na sala de aula. Então, a gente vai começar com essa correção dessa atividade e eu acho que não é segredo para ninguém, a gente já veio falando, né, do 13º, das férias. Então, eu vou falar bem pausadamente, né, para a gente poder fazer um levantamento melhor e em cima dessas correções. Então, eu coloquei aqui as duas figuras, eu já tinha até explicado isso na aula passada, férias representa descanso, 13º salário representa o salário de número 13, porque o ano tem 12 meses, e uma coisa assim, muito importante é porque realmente a gente vai trabalhar muito nessas 3 aulas com o tempo, ou seja, com o período. Por isso que eu gosto muito de frisar, olha, o ano tem 13, o 13º representa o salário de número 13. Existe esse salário? Não, é só 12 meses. Então, por isso que ele é chamado de gratificação, porque não existe esse salário de número 13, mas o funcionário ele ganha ele. Tanto é que quem trabalha agora, dia 30 de novembro, já recebe a primeira parcela do 13º salário. E depois, dia 20 de dezembro, a segunda parcela. Eu coloquei aqui, Vanessa Silva, salário 1.045, que ela foi admitida em 1º de setembro de 2020. Essas datas aqui para nós, gente, é de suma importância. Por quê? Dentro de uma rescisão, por exemplo, tudo é contado o tempo. Quanto tempo eu trabalhei, quantos meses eu tenho de férias, quantos meses eu tenho de 13º. Então, essa questão do tempo ela é de suma importância agora dentro da questão férias, 13º, porque além do funcionário receber essas férias e o 13º trabalhando, ele recebe também quando ele pede demissão ou quando ele é demitido da empresa. Então, toda vez que vocês observarem alguma coisa nesse sentido, que o funcionário... Boa noite, Thiago. Toda vez que vocês observarem que foi admitido ou foi demitido, representa o ciclo de vida desse funcionário dentro da empresa, ou seja, quantos anos ele trabalhou dentro da empresa, né? Quantos meses, quantos dias. Tem que saber? Tem que saber, porque até para o seguro-desemprego você tem que saber quanto tempo o funcionário trabalhou para saber as parcelas que ele vai receber. Então, tudo isso aí condiz com o conteúdo em si. Então, eu preciso que vocês absorvam esse material da questão de tempo. Então, todas as informações, por isso que está negritado aqui de amarelo, todas as informações que são referentes a um funcionário são de uma importância. O funcionário, quando ele entra dentro da empresa, ele tem uma ficha dentro da empresa que vai marcar o tempo que ele trabalhou, se ele já tirou férias, tudo isso aí está dentro lá, quando vocês admitiram esse funcionário, essa informação ela fica gravada no sistema, então conta tudo.
Então, aqui ele citou o seguinte, ó, Vanessa ganha 1.045. Vanessa ganha 1.045 por mês. Foi admitido em 1º de setembro de 2020. Nós estamos em 2020, não acabou 2020 ainda. Então, a Vanessa, ela entrou agora. Vocês concordam? Se ela entrou em setembro, ela entrou agora, no segundo semestre de 2020. Aí ele pede, calcule o 13º dela do ano de 2020, que é agora, para novembro e dezembro. Então, eu vou considerar o quê? Quantos meses primeiro a Vanessa trabalhou na empresa. Aqui, ele está pedindo para calcular o 13º salário dela. Ele não está falando que ela saiu da empresa, não. Ele está falando, calcule o 13º salário dela, para poder pagar. Então, eu nem fiz o recibo aqui, porque aqui ele pediu só o cálculo. Então, aqui nós já sabemos que a primeira parcela, ela vai acontecer o pagamento dia 30 de novembro agora, aí ela já recebe essa primeira parcela, e a segunda, dia 20 de dezembro. Isso aí vocês já sabem, né? Então, a segunda parcela, dia 20 de dezembro. Como a Vanessa trabalhou, aí agora é a conta dos meses, para saber quanto que ela tem de direito de 13º salário. Veja bem, se a Vanessa trabalhou de setembro, nós vamos considerar até dezembro, porque você calcula, e se pagar para ela, por exemplo, e depois ela sair antes, aí desconta, mas não é o caso, porque nós já estamos em novembro. Então, ela trabalhou, olha, como que conta? Vou até colocar meus dedos aqui, ó. Setembro, o mês todo. Por que que é o mês todo? Porque ela trabalhou o mês de setembro todinho. Então, eu conto setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a Vanessa trabalha, vai estar o período dela de meses, vai dar 4 meses até dezembro. Então, 4 meses até dezembro, ela recebeu o 13º. Aí, como que eu fiz? Dividi o salário por 12, achei uma parcela de 87 por mês, que você pega o salário, divide por 12, e esses 87 eu multipliquei vezes o número de parcelas de meses trabalhados que ela tem e totalizei 174,16. Então, esse é o valor do 13º salário da Vanessa. Foi o que ele perguntou. Qual é o valor cálculo do 13º salário? Então, o 13º salário da Vanessa é 174,16. Lembrando que o cálculo vocês já sabem fazer, a primeira parcela, dia 30 de novembro, 174,16, dividido por 2, né? Vai ser a primeira parcela dia 30 e a segunda parcela dia 20, tá? Se em alguma atividade dessa tiver, calcule o 13º salário e faça o recibo, aí você tem que fazer aquele recibo que paga, com a data, dia 30, depois dia 20, aí você vai fazer. Mas aqui ele pediu só o cálculo, eu não fiz o recibo, ok? Professora, Oi. eu tenho muita dificuldade para entender as datas. Hum, Tipo assim, por que que deu dia 30/11? como assim 30? Deu dia 30 do 11? A primeira parcela. Mas não é que deu, gente, é que a legislação, Não, ela... tudo bem, a senhora pode me explicar como Oi? que a conta que a senhora fez? Não, eu fiz até dezembro. A legislação determina que você pague a primeira em novembro e a segunda em dezembro. Eu fiz a conta que é do tempo que ela trabalha na empresa, ela não trabalha um ano. Você tem que contar os meses. Então, quantos meses ela está na empresa? 4. 4 meses. Então, o que ele perguntou aqui foi o seguinte: para pagar o 13º salário dela, não pagou ainda,
só está fazendo o cálculo, mas para pagar quanto a Vanessa vai ter de direito desse terceiro salário. Como ela trabalha, tem pouco tempo na empresa, eu preciso calcular, foi isso que nós fizemos. Não, Então, eu sim, peguei eu a data entendi. de admissão dela, contei, achei que vai até dezembro, vai dar 4 meses. Esses 4 meses é justamente para poder fazer o pagamento. Quando a empresa for pagar ela, já sabe que até dezembro ela trabalhou 4 meses. Aí, nesse caso aqui, Winnie, o que você não entende dessa. Não, eu entendi, eu só estava em dúvida em questão da data. Aí a senhora falou que é da legislação, né? Hã? Eu não estou entendendo. O que você está falando? Fala de novo. Não, professora, nada não. Já Fala, entendi, eu estou obrigada. ouvindo. Deixa eu entender o que você falou. Não, mas a senhora já explicou, eu só não estava entendendo porque era dia 30/11, e a senhora foi e falou da Ah, tá. legislação, essas É coisas. porque é assim, as duas parcelas, são duas parcelas, não são? Uhum, Que a empresa tem que pagar pela CLT, é obrigatório a empresa pagar a primeira, dia 30 de novembro, porque se a empresa quiser, por exemplo, Ine, pagar em uma parcela só, pode? não. Pode. Ela só não pode, deixa eu te explicar. Por exemplo, vamos supor que você é a Vanessa, certo? Que você Uhum, entrou na empresa dia 1º de setembro agora. Aí eu vou pagar seu 13º salário. No momento, como o 13º salário é pago dia 30 e dia 20, é as datas que a lei obriga a empresa a pagar. Vamos imaginar que para eu resolvo pagar seu 13º tudo dia 30, eu posso? uhum, Posso, mas se pode, eu quiser pagar tudo dia 20 de dezembro, eu posso? pode. Não. Por que que eu não posso? Olha aqui. Por que que eu não posso? Eu posso adiantar, pagar antes. Mas se eu, por exemplo, como são duas parcelas, ó, a primeira e a segunda. A primeira teria que ser pago dia 30, a Uhum, segunda, dia 20 de dezembro, 20 dias depois. A lei determina, olha, tem que pagar até o dia 30 a primeira parcela, até o dia 20 a segunda parcela. Se eu falar, não, eu não vou pagar dia 20, eu vou pagar tudo dia 30 de novembro. Eu posso? Posso. Por que que eu posso? Eu vou estar antecipando a outra parcela. Eu vou estar pagando antes a segunda parcela. Mas eu não posso pagar as duas parcelas dia 20. Eu não posso. Por que que eu não posso? Porque a lei falou que a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Pagar antes eu posso, mas pagar depois eu não posso. Eu tenho que cumprir a data, uhum. tá Entendi, bom? professora. Obrigada. Nada. Professora, Oi. Oi. no caso, se a empresa quiser pagar, eles têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela, se eles quiserem pagar antes, não tem problema nenhum, Não, né? por exemplo, eu trabalho na FANAP, né? A FANAP, ela paga o 13º no mês do aniversário de cada professor. Por exemplo, eu não vou receber agora, dia 30 nem dia 20. Aí você fala, mas não está errado? Não, porque ela paga no prazo. Por que que ela faz isso? Vamos supor, meu aniversário é em maio, ela me paga o meu 13º no mês de maio. Ela paga as duas parcelas de uma vez. Aí você fala, pode, pode. Por que que pode? Porque ela está antecipando, ela pagou antes. Mas se ela falar, eu vou pagar o 13º de luz só dia 25 de dezembro, pode? Não, não pode. Por que que não pode? Porque a lei fala que tem que pagar a primeira parcela até o dia 30 e a segunda até o dia 20. Antecipar pode, atrasar não. Então, as empresas, é a Joana, não é que perguntou?
Não, professora, eu só ia falar e a Tatiane, acho que foi Ah, é a ela que falou. Tatiana que falou? Sim, foi eu. Então, Tatiana. gente, porque é assim, olha, eles geralmente, por que que muitas empresas pagam antecipado? Imagina você. Vamos supor que você tem uma empresa. Aí chega aí no final de novembro, o que que você tem que pagar em novembro para as empresas agora? Olha, você tem que pagar a folha de pagamento de novembro e o 13º de novembro. Depois, quando chegar em dezembro, você vai ter que pagar a folha de dezembro e o 13º de dezembro. Então, fica muito... As empresas, elas ficam muito sobrecarregadas, entendeu? Tipo assim, é muito dinheiro para sair do caixa. Aí, o que que muitas empresas preferem? Pagar antes. Porque ela paga o meu em maio, do outro funcionário em junho, aí vai pagando. Quando chega no final do ano, ela já pagou de todo mundo. Então, ela prefere fazer isso, que para ela, tipo assim, ela está dentro da lei porque ela está pagando antes. Ok? Professora, Oi. em relação a esse total aí, no caso de 87,08, que é vezes 4, eu não posso pôr direto, não? 348,33? O quê? O valor que a senhora multiplicou, né, no caso, 1.045, né, dividido em 12, que dá esse valor de 87,08. Aí vamos somar vezes 4 meses, que é o tempo que ela tem, né? No caso, até dezembro. Isso. Aí o valor total aqui não tem que dar 348,33. Aí, no caso, a senhora já colocou dividido em 2 meses? Foi? Porque aqui, ó, foi erro meu, tá vendo? O que que eu fiz? Eu dividi e não pus o total. Foi. Aí o que eu tô vendo aqui, aí eu fui dividir, deu esse mesmo valor. Falei, gente, ela não colocou o total. Porque qual que é o valor total aí? Dá 348,33. Então, é o total do 13º salário dela, 348. Muito bom, Joana. E Isso quer dizer que você está 33. ligada, que você fez, isso aí é muito bacana. Sim, eu fiz aqui. 348,76, não é isso? Não, e 33. 33. Então, Sim, gente, esse valor que a Joana falou aqui, obrigada, Joana, é de o nada. valor total do 13º salário, é porque eu multipliquei aqui e dividi, ó, e eu devo ter apagado aqui É porque aqui eu dividi as duas parcelas, tá bom? Aí vocês consideram aí a informação que eu peguei o valor aqui de duas parcelas só, e na realidade é 4. Bom, gente, o próximo aqui é o Anderson. Conforme eu falei para vocês, nós devemos observar muito as informações. Lê a informação e absolvem o que está falando para você poder processar e resolver a atividade, né? Professora, Oi. só uma dúvida. Essa do Anderson aí, de 3.000, eu calculei o imposto de renda. Podia calcular também? Podia, nós não aprendemos a calcular o imposto de renda, porque o nosso prazo aqui está muito curto, mas se você sabe, podia. Não só podia, como deve, né? Só que você tem que observar, é a Daísa que está falando? É, É Daísa mesmo que fala? isso, professora. Então, Daísa, é porque assim, você tem que observar na fórmula do imposto de renda, é assim. Você tem que olhar a tabela, né? Você tem que abater o INSS, mas no caso do Anderson, ele vai. Eu A sei tabela entra 7,5% no para ele imposto de pagar renda. o imposto de renda, sim, tá? Aí eu usei 7,5% a alíquota do imposto de renda. Era isso mesmo? Porque É, é 3.000? não, aí tem. A alíquota menor é 7,5, né? Aham. Aí tem que ver, porque abate para você jogar a alíquota do imposto de renda, tem uma fórmula. É o salário menos o INSS. Sim. Se estiver dependente, pode abater, mas aqui, no geral, você faz só salário menos o INSS, e aí o valor que Imposto de der, renda. aí que você joga na tabela e multiplica por 7,5%. Entendi.
Bom, gente, o caso do Anderson, conforme a Daísa falou, ele ganha R$ 3.000, R$ 3.000 em si de imposto de renda, mas a gente não está calculando o imposto de renda. Então, ele foi admitido dia 1º de dezembro de 2016 e ele ganha R$ 3.000. Então, ele pede, calcule o 13º salário de 2020. O que quer dizer isso? Ele trabalhou um mês em 2016, ele trabalhou 2017 o ano todo, depois ele trabalhou 2018 o ano todo, depois ele trabalhou 2019 o ano todo e agora 2020 ele está trabalhando o ano todo. Então, o caso do Anderson não tem nada para dividir. Eu até dividi aqui só para mostrar a parcela de cada mês dele, mas cada mês dele de 13º salário sai a 250, mas ele tem direito às 12 parcelas, que o total deu o mesmo valor do salário, né? É o valor do 13º salário dele, 3.000. Então, esse aqui não precisou fazer a proporção. Nem fiz o recibo. Lembrando que dia 30 de novembro ele recebe 1.500, dia 20 de dezembro ele recebe a diferença, só que abatendo a Previdência Social. Alguma pergunta em relação ao Anderson aqui? Ninguém, Não, né? tá tranquilo. O Anderson já trabalhava há um bom tempo na empresa, né? Então, a gente tem que começar a observar essa questão do tempo. Na atividade número 3, eu peço, calcule as férias da Adriana Freitas. Ela foi admitida em 1º de 8 de 2019, ou seja, ela foi admitida em 1º de agosto de 2019, o salário dela R$ 2.600. E ela vai tirar férias, então aqui eu peço para calcular as férias. O período aquisitivo, qual é? É o período que deu direito para ela a essas férias. Quando eu falo período aquisitivo, eu estou falando do período que deu direito para ela as férias. Como ela foi admitida dia 1º de agosto, né? Ela foi admitida em 1º de agosto de 2019. Então, antes de chegar 1º de agosto de 2020, ela encerra o círculo dela dia 31 de julho, que é um dia antes. Então, o período que dá direito para a Adriana é de 1º de agosto de 2019. Só um minutinho, gente, deixa eu apagar aqui. De 1º de agosto de 2019 a 31/7. Qual é o próximo dia depois de 31/7? É dia 1º de agosto de novo. Então, aqui começa um outro ano dela, ó. E o que vence sempre um dia antes para o outro começar aqui, ó. Então, o período aquisitivo é o período que deu direito para ela a essas férias. E o que deu direito para ela foi 1º de agosto de 2019, que foi o ano que ela entrou, até um ano depois, a 31/7 de 2020. Então, nesse período aí, ela fala: opa, venceu uma férias minha. E aí ela passa a ter direito. Antes de vencer, ela não tem direito ainda. Ela só vai ter direito no momento que completar esse um ano de férias dela. Completou, aí ela passa a ter uma férias, o quê, gente? Vencida. Então, aqui, ó, se vocês observar, ela tem uma férias que venceu. Então, a gente fala assim, pode observar, todo mundo que tem férias vencidas sabe que tem férias vencidas. Então, no caso da Adriana aqui, ela tem férias vencidas. E o que aconteceu? Dia 1º de agosto, ou 31/7, ela falou, mãe, o dia 1º de agosto, ela fala, nossa, venceu minhas férias hoje.
Só que a empresa vai dar as férias para ela quando a empresa puder. Quem determina o período de férias não é o funcionário, é a empresa. O funcionário pode até pedir, né? Olha, tem como você me dar minhas férias em julho, em dezembro? O funcionário pode pedir, mas não é certeza que a empresa vai dar. A empresa tem um período de 11 meses para frente para dar essas férias. Vocês estão lembrados? A gente falou isso naquele material que eu passei para vocês. Então, até 11 meses para frente, a empresa pode dar as férias da Adriana. 11 meses para frente aqui, ia dar em junho, praticamente em junho do ano de 2020, né? Não, junho de 2021. Então, a empresa chegou nela e falou para ela: olha, você vai tirar suas férias do dia 1º ao dia 30/9. Lembrando, gente, que o mês, se o mês for de 30 dias, fecha. Foi o caso da Adriana aqui, fechou. Ela entrou de férias dia 1º, vai ficar de férias até o dia 30, porque são 30 dias, e ela volta a trabalhar dia 1º de outubro. Agora, se o mês fosse de 31, ela teria que voltar a trabalhar dia 31, porque as férias são só 30 dias. Então, a empresa deu para ela do dia 1º ao dia 30/9. Vocês observam que não foi no período que ela entrou. Tá? Então, vamos seguir. O que é as férias? As férias é você ganhar para ficar em casa, descansando. Como a Adriana ganha 2.600, as férias dela é o valor que ela ganha, é os 2.600. Não tem nada a mais, nada a menos em relação ao salário dela. Porém, a legislação determina que a empresa pague para ela 1/3 das férias. O que é 1/3, gente? É você pegar o salário e dividir por 3. Então, aqui, ó, para pagar esse 1/3, ela vai pegar esse salário das férias e dividir por 3. Eu dividi por 3, deu 866,66. Esse foi o valor de 1/3 dela. Isso aí é como se fosse um abono. O que as férias que ela vai receber é só o salário dela mais 1/3. Totalizando, deu 3.466,66. Eu tenho que calcular a previdência social. Tem algumas atividades que eu coloquei, não precisa calcular a previdência. Outros eu já falo, calcula, para não ficar muito cansativo, calcular a previdência em todos, né? Então, a gente vai alternando para vocês e treinando. Então, vamos calcular aqui. 3.466,66. O INSS, nós sabemos que até 1.045 é 7,5%, então deu 78. Só que 3.466 menos 1.045, ainda sobrou 2.421,66 para tributar ainda a Previdência Social. Então, o que eu fiz? Eu diminuí os 3.000 menos os 1.045 que está na tabela. Então, sobrou ainda 2.421. Só que na tabela da Previdência Social é até 2.089. E o dela ainda estava faltando para tributar 2.421. Então, eu peguei só o 2.089, a próxima alíquota é 9%. Então, 2.089 vezes 9% deu mais 188 de INSS.
E aí eu diminuí de novo os 2.089 menos os 2.421, ainda ficou para trás 332,06. Vezes a alíquota, a próxima alíquota, que é 12%, sobrou mais 39,84. Então, como que eu cheguei nesse INSS aqui? Foi 78,37 da primeira alíquota. Não, gente, isso aqui dá trabalho demais fazer isso. Espera aí um pouquinho. Então, foi 78,37 mais 188 mais 39, totalizando, deu uma previdência social de 306,27. Ela tinha a receber 3.466, menos 306, deu 3.160. Essa foi as férias da Adriana. Bom, gente, nossa aula está acabando já. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Em relação a essas férias. Deu certo. O meu deu certo até o 13º e o total de 3.466. O seu deu o quê? O meu deu certo até o total. A partir do INSS, o meu já não deu certo aqui, minha conta. Você fez direto? Você fez ele direto? Professor, o meu também. Tá, mas vocês fizeram como? Eu peguei ali até em total Se você não começar, não vai lá na sua avó. 466 e eu arredondei, foi para 67 o meu. Eu usei a alíquota de 14% no INSS. Ah, mas por quê? Vamos dar uma conferida aí, porque vai acabar a aula. No retorno, a gente refaz, ok? Tá. Daqui 10 minutos, gente, eu tenho que gravar a aula para passar para vocês. Se demorar um pouquinho, vocês aguardem o link. Tá bom. Tá? Então, até daqui a pouquinho. Confere também a previdência aí, para quem fez e não bateu.